Pessoal, boa noite. Você pode tomar o seu assento, por favor? As crianças podem ir para a escolinha. Pessoal, a pergunta 16 vai ser projetado aqui, tá? Pergunta 16 do Catecismo Ortodoxo. Então, relembrando um pouquinho, né? Pergunta 15 fala, então, que tipo de mediador e libertador devemos buscar? A resposta da semana passada foi, aquele que é homem verdadeiro e justo e mais poderoso do que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. E a pergunta de hoje, a pergunta 16 é a seguinte: por que ele deve ser homem verdadeiro e justo? E a resposta é a seguinte: ele deve ser homem verdadeiro porque a justiça de Deus exige que a natureza humana que pecou pague pelo seu pecado. Ele deve ser homem justo porque alguém que por natureza já é pecador nunca poderia pagar pelos pecados dos homens, dos outros. Ou seja, estávamos perdidos, né? Se não fosse Jesus, não conseguiríamos nos salvar. Esse é o ensino aí da pergunta 16. Pessoal, então, é Atos capítulo 6, e a gente agora vai falar especificamente do Estevão, né? Semana passada a gente viu a escolha desses homens aí, desses homens que serviam as mesas e ajudavam os apóstolos, e agora especificamente Lucas coloca os holofotes aí sobre a vida desse homem, e o trecho é curto aí, é do verso 8 até o verso 15. À medida que você for encontrando, se você puder ficar de pé para que a gente leia juntos, Atos capítulo 6, o verso 8 até o 15. Ouça com fé a palavra do Senhor. Atos capítulo 6, o verso 8, diz assim: Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e da província da Ásia se levantaram e discutiam com Estevão, mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Até aqui, meus irmãos. Vamos orar por um momento? Ó Deus eterno e santíssimo, Tu que sondas os corações, conhece tudo que nós tentamos esconder. Nos colocamos diante de Ti, confessando que muitas vezes a gente aprende a parecer piedoso sem realmente ser, que frequentemente a gente fala mais do que a gente vive. Então nós queremos Te pedir perdão por essas falsidades que às vezes permeiam nossos corações. Nos faz como Estevão, um homem cheio de graça e de poder. Para aqueles que chegaram aqui cansados, ó Pai, para aqueles que chegaram aqui divididos, perdidos ou escondidos atrás de alguma versão, nós Te pedimos,
Faça resplandecer a tua luz e a tua beleza do Evangelho esta noite. Mostra Cristo, mostra o teu Espírito Santo, faz-nos ouvir, não apenas com ouvidos, mas também com temor, com quebrantamento e fé. Que as palavras da minha boca e o meditar de todos nós sejam agradáveis a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Pessoal, existe uma diferença entre uma identidade acomodada e o que é uma identidade acomodada? É a identidade que a gente apresenta aos outros. É como a gente trata os outros na rua, como a gente trata os estranhos. Normalmente, na grande maioria das situações, a gente é cordial e educado com os estranhos, né? A não ser, é claro, se a pessoa, por algum motivo, nos trate mal. Mas dentro desse contrato social que o Hobbes escreveu uma vez, a gente tem a tendência a ser polido, pedir com educação, falar, essa coisa toda. O que acontece às vezes é que a gente acaba performando uma identidade acomodada, que ela fica fazendo um contraste com a nossa identidade verdadeira, muitas vezes. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. A mãe está xingando o filho, está chamando a atenção dele. E aí está fazendo isso de maneira verdadeira, está chamando a atenção dele, passa um conhecido, ela já começa a fazer isso com um certo pudor. Em casa a gente conversa, aquela coisa toda. A gente tem essa tendência natural de não revelar para os outros essas coisas um pouco mais viscerais do nosso comportamento. E aí aquelas pessoas que são mais próximas, essas acabam conhecendo a nossa identidade verdadeira, né? Ok. Como nos portamos diante das multidões, como falamos e o que permitimos. A Clarice Lispector, uma vez escrevendo um livro chamado A Descoberta do Mundo, ela lança uma inquietação. O que aconteceria se eu parasse de usar essa identidade acomodada? O que aconteceria se eu apresentasse somente a minha identidade crua, como ela é? E ela escreve o seguinte, ela escreveu isso num livro chamado A Descoberta do Mundo. Ela diz o seguinte: quando não sei onde guardei um papel importante e a procura se revela inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão impressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, começo a sentir, e eu não me sinto bem. Experimente você, se você fosse você, como seria e o que faria? Logo, de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser levemente locomovida do lugar onde se acomodaram. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passaram a ser elas mesmas e mudaram inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os meus amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. Se eu fosse eu, daria tudo o que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa, experimentaríamos, enfim, a plena dor do mundo. E a nossa dor também, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de uma alegria pura e legítima, que não posso adivinhar. Não, acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem diante do que é grande demais. Ok, acabou aqui a fala da Clarice, um tanto quanto complexa, ok? Aí em casa você escuta de novo e tenta entender um pouquinho mais.
Mas o que ela está tratando aqui é que existe um eu superficial, uma identidade acomodada que aprendemos a administrar e a apresentar às pessoas, e existe uma identidade verdadeira, escondida, atrás dessas camadas sociais, atrás dos medos, das acomodações, do contrato social que a gente acaba assinando sem ler. Ela percebe que quando alguém, ela cita o lance das biografias, quando alguém resolve ser ela mesma, muita coisa sai do lugar. Existe uma desorganizada na vida, ela diz que isso aconteceria, existe um rompimento e um cair de máscaras, a criação de vários conflitos, um estranhamento, mas ao mesmo tempo ela diz que isso acaba produzindo liberdade. Ok, mas o que isso tem a ver com Atos 6, o verso 8 até o 15? A gente está diante de um homem, de uma pessoa totalmente sem máscaras, totalmente completo, inteiro. Essa é a descrição. O Estevão aqui, ele não tem nada a temer. Não tem um contrato social, não tem uma acomodação, ele não vive mais na expectativa de uma aprovação, ele não está tentando sobreviver, ele não está preocupado com a sua reputação, o que é conveniente ou não falar, o que é conveniente ou não fazer, até onde ele pode ir, ele não está preocupado com nada disso. Obviamente que Clarice fala de um ponto onde não tem Deus nesse eu verdadeiro, tanto é que ela seria presa, né? O Estevão tem Deus, ele é alguém cheio do Espírito Santo, e quando ele não precisa dessas acomodações, ele se torna esse eu que ele foi criado para ser. E esse eu que ele foi criado para ser não está muito preocupado com a reputação, não está muito preocupado com o que as pessoas vão falar, não está muito preocupado com a aprovação. Ele não negocia, ele não recua, ele não se desespera, ele finalmente é inteiro. É isso que a gente vê. O que a gente tem aqui? Tem 3 movimentos que acontecem nesses pequenos versos que eu li para vocês. O primeiro deles, nesse homem inteiro, que não tem o que esconder de ninguém, é que existe uma verdade que resplandece. Tem uma verdade que resplandece. A partir dessa verdade que acaba incomodando as pessoas, a gente tem uma violência que se apresenta. A partir dessa verdade que resplandece, tem uma violência que se apresenta. E finalizando esse movimento, a gente tem uma vitória silenciosa, que permanece. Aquela risada de canto assim, que fica ali permanente. Assim que termina o trecho que lemos. As pessoas olhando para o Estevão e ele com o rosto angelical. É isso que acontece. Mas antes da gente ver a violência se levantar, a gente precisa ver essa verdade resplandecendo. Esse é o primeiro movimento, a verdade que resplandece. É isso que diz os versos 8 e 9. Então eu leio com vocês novamente. Estevão, então a gente já conhece o Estevão, foi separado, a igreja cresceu, aí começa aquela situação do burburinho, olha, as viúvas helenistas não estão sendo cuidadas aqui. Aí os apóstolos fazem uma assembleia, chamam toda a igreja e escolham vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, com sabedoria, para que eles cuidem das mesas, porque nós precisamos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Eles escolhem 7 homens, dentre esses 7 homens, o Estevão está. O verso, semana passada, termina dizendo algo que é interessante, que a gente vai começar a entender por que todo esse alvoroço que acontece com Estevão. O verso 7, que a gente leu semana passada, que terminou, diz assim: a palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Esse grande grupo de sacerdotes é importante para entender por que o pessoal está tão bravo com Estevão. Qual que é o ponto aqui? E aí o capítulo 7 da semana que vem, que vai ser dividido aí em uns 3 domingos, porque é muito grande, é o maior relato que nós temos de uma pregação. E é a pregação do Estevão. O Estevão vai se defender e vai fazer uma pregação gigante sobre isso. E ele vai começar a explicar esse pedacinho aqui que a gente leu, esse grupo de sacerdotes que começou a obedecer à fé, começou a andar com os discípulos. Ele vai fazer isso a partir da semana que vem.
Ok, esse homem que é responsável por cuidar das viúvas, por servir as mesas e cuidar da estrutura dessa igreja neotestamentária, o Lucas vai dar um enfoque nele agora. E aí ele fala: Estevão, aí ele vai relembrar, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa descrição aqui é a descrição que o Lucas usa para os apóstolos, mas a gente está vendo que o Estevão também está fazendo isso. O Estevão não se limitou apenas a cuidar das mesas. Ele é alguém, ele não está muito preocupado com as máscaras ou até onde ele pode ir. Não, eu fui selecionado para cuidar das mesas, então é isso que eu vou fazer. Não, ele escutava alguma coisa e aí a pessoa pediu uma oração. Ele não dizia: não, eu vou falar com o apóstolo para ele vir orar por você. Ele já orava ali, e aí o Senhor operava milagres através da vida dele. O que nós temos aqui é o resultado de Atos 2, o Espírito Santo desceu. A gente tem o começo da igreja que precisa dessa movimentação para testificar as palavras dos apóstolos. Então é isso que está acontecendo. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Essa verdade que resplandece, ninguém é contra isso. Ninguém tá ofendido com os sinais e prodígios que são feitos a partir da vida desse homem. Aí tem o verso 9. Então, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Lucas dá uma descrição agora de vários povos. A gente tem o primeiro movimento do povo de Deus sendo levado cativo para a Babilônia. E aí não podia ir no templo, porque era prisioneiro, era escravo. Como eles não podiam ir no templo, fazer suas orações, levar suas ofertas, eles criaram pequenas casinhas, que são as sinagogas, e ali eles se reuniam. Eles liam a Bíblia da época deles, né? Que é o nosso Antigo Testamento. Eles liam os escritos antigos, eles dedicavam orações ali, e se criou várias sinagogas, essas pequenas casas, porque eles não podiam ir no templo. Quando acabou a situação do cativeiro, eles iam ao templo, mas obviamente que agora existe a diáspora, eles foram espalhados por causa do cativeiro, então eles moram longe, eles vão para o templo, em 3 festas, 3 vezes no ano eles vão para o templo, mas o resto do ano eles ficam nas sinagogas. O Lucas vai dizer para a gente que tem essa sinagoga dos libertos. 60 a.C., um grupo se insurgiu contra o Império Romano e foi devastado, obviamente, e eles conseguiram, claro, fizeram umas concessões, mas conseguiram a sua liberdade, e eles começaram a ser chamados de libertos. Então tem um pessoal que 60 a.C. já tentou se emancipar, por assim dizer, do Império Romano, não conseguiu. Então percebam o que está acontecendo aqui. Esse pessoal precisa manter a sua identidade como povo. Eles são pessoas que eles não vão ser diluídos por uma cultura helenista. Eles não vão fazer isso, por mais que eles sejam helenistas. E o que é o helenista? É o judeu que não cresceu em Jerusalém, que por conta da diáspora, dessa dispersão, ele acabou aprendendo a falar grego, e ele tem uma cultura helenista, mas ele defende a sua identidade. E aí o Lucas está dizendo, a gente tem os libertos, tem os sirineus, tem os de alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, tem os africanos aqui, tem o pessoal que brigou com os romanos, tem o pessoal da Ásia, vários grupos. O que provavelmente está acontecendo aqui são duas sinagogas muito bem estabelecidas nas suas raízes. Então eles eram especialistas nessa defesa da lei, eles viviam disso, precisava ser assim por conta do seu histórico. Os seus antepassados lutaram para preservar a sua identidade como povo, e eles estão mantendo essa tradição. E aí chega o Estevão e começa a fazer sinais, milagres, prodígios, e isso não incomoda. O que começa a incomodar é que o Estevão começa a falar com eles.
E o Estevão começa a falar por que o grupo de sacerdotes agora faz parte do grupo dele. E percebam o que está acontecendo aqui. O cristianismo não era uma ameaça, porque o que poderia acontecer? Dentro do judaísmo a gente tem vertentes, e a gente já tratou isso em outros cultos. A gente tem os fariseus, dentro do judaísmo, você pega um tronco assim, e aí você tem uma ramificação, tem os fariseus, tem os saduceus, aqueles que não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos. Então tem os fariseus, tem os saduceus, quem mais? Acho que tem mais um grupo aí que eu esqueci. Não vou lembrar. Oi? Isso, tem os essênios. Muito obrigado, Marlon. Anota ali depois. Tem os essênios. Qual que era a ideia? O cristianismo vai ser só mais uma vertente. Vão colocar uma bandeira de Israel aqui. O pastor vai usar um quipá, uma paradinha na cabeça. Vão fazer caravana para ir para Israel, para ser batizado lá no Mar Morto. Vai ser só mais uma ramificação, porque olha só, o grupo dos sacerdotes agora está indo com eles. Mas o Estevão começou a levantar uma questão. Esse grupo de sacerdotes está vindo conosco porque eles não têm mais serventia dentro do judaísmo. Como assim eles não têm mais serventia? Eles não têm mais trabalho. O trabalho deles é pegar o sacrifício e oferecer a Deus. E aí Estevão começa a dizer: acabou. Jesus falou que ele seria o templo, que ele seria o sumo sacerdote, que ele seria o grande sacrifício, não haveria mais necessidade de sacrifícios. Ele começa a falar sobre isso. E esses grupos aqui, que basicamente são duas sinagogas, começam a discutir com ele. Essa verdade que resplandece é levada para o octógono. Octógono, é isso? Octógono, as pessoas... Oi? Octógono, é isso mesmo, acertei. As pessoas brigam. Então eles são especialistas na arte da defesa da sua fé. E aí chega esse homem aqui. E aí começa a argumentar com eles. E eles não conseguem, é isso que diz o verso 10. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Esse homem, ele não é apenas alguém que não está muito preocupado com o que vão falar. Você deveria ter falado com o apóstolo antes de orar por essa pessoa, porque a sua função era servir as mesas. Ele não está muito preocupado. Ele está ali, ele escutou, disse, vamos orar agora. Ele ora, a coisa acontece, Deus está com ele, está tudo certo. Ele não se intimida com um grupo de pessoas que há mais de 60 anos se debruça sobre a lei. Ele começa a debater com essas pessoas, ele começa a discutir com elas, e elas não conseguem vencê-lo no argumento, não conseguem. E aí a gente pode imaginar, pensar em alguns debates que a gente acompanha, né? Você pega os debates presidenciais, você pega esses debates que agora tá em voga, geral fazendo 30 conservador contra um libertário, aquela coisa toda. Em algum momento o pessoal se perde e se extravasa um pouco, fica um pouco bravo, e isso e aquilo. Não, aqui não. Eles não conseguem. Na base da argumentação, na base da lei mesmo, eles não conseguem convencer o Estevão de que ele está errado. A partir disso, um homem cheio do Espírito contra opositores cheios de orgulho, o que acontece é uma violência que se levanta. É isso que diz os próximos versos aí, o verso 11. Então subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Olha o que está acontecendo. Na base da argumentação não vai dar certo. Então vamos mentir, vamos contratar, subornar uns homens, e aí os homens começam a proferir. Você normal que vai acontecer, que você vai lembrar de Jesus agora, porque ele está seguindo os passos de Jesus, e aconteceu a mesma coisa com Jesus. Pagaram, subornaram para mentir. E aí, olha a ordem das coisas. Esse homem está falando blasfêmias. Isso aqui era
era morte, pena de morte. Blasfemar contra Deus era pena de morte. Contra Moisés, a ordem das coisas, primeiro Moisés e depois contra Deus. O tradicionalismo deles, o apego que eles têm pela tradição, pelas suas raízes, pela sua identidade, pela sua máscara, por aquilo que eles estão tentando defender a todo momento, é muito maior do que o seu amor para Deus. Eles não conseguem nem perceber que eles trocaram o Senhor, que o Senhor está em segundo lugar na lista de coisas que eles estão tentando preservar. Eles levantam essa acusação contra o Estevão. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. O povo não estava preocupado com a caridade do Estevão. Não estava preocupado enquanto Estevão estava fazendo os milagres, os prodígios, estava curando, fazendo tudo aquilo. O povo começou a ficar muito ofendido quando os homens aqui subornados começaram a falar: olha, ele quer acabar com a nossa tradição, ele quer mudar as coisas aqui, ele quer fazer com que a gente não siga mais os nossos costumes. E eles não pararam para pensar que esse era o caminho que Jesus estava fazendo, que Deus estava fazendo. Eles não pararam para pensar nisso. Eles só se agarraram naquilo que era importante para eles. Aí a violência se levantou. Quando a racionalidade perde lugar, a violência se levanta. A manipulação toma conta. Percebam o que acontece quando a racionalidade sai do campo da fé. Percebam como essas coisas precisam andar juntas. Esse homem fazia sinais e milagres ao mesmo tempo, ninguém conseguia dissuadi-lo na argumentação. E aí, por não consegui-lo dissuadi-lo na argumentação, eles começam a mentir, eles começam a ser violentos, eles começam a manipular os outros. Esse é o contexto de muitas igrejas, quando a racionalidade sai do culto, quando as pessoas estão mais preocupadas em sentir alguma coisa, em receber algum bem, em sentir algum arrepio, alguma palavra, alguma profecia, algo que lhes afague o ego, algo que cicatrize as suas feridas de maneira instantânea. A racionalidade sai desse campo e aí o que surge é violência, manipulação, mentira. É isso que está acontecendo aqui. Eles continuam. Atiçaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram e levaram ao Sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Essas testemunhas falsas, elas são falsas pela maneira que elas apresentam. Porque aí o verso 14 diz o seguinte: nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estevão está falando isso mesmo. É isso que Estevão está falando. No capítulo 7 ele vai descrever o seguinte: estão acusando ele que ele abriu mão da lei, estão acusando ele que ele é contra Moisés, estão acusando que ele é contra Deus e que ele é contra o templo. No capítulo 7, ele vai defender tudo isso. Ele vai dizer: não sou contra Deus, não sou contra a lei, não sou contra Moisés, Deus se moveu. É isso que está acontecendo. E Israel abandonou Deus. E aí ele vai dizer vários momentos que isso aconteceu. Esses homens são falsas testemunhas porque eles pegam algo, o núcleo que é verdade, que de fato as coisas mudaram. Por isso que esse grupo de sacerdotes agora faz parte da igreja e começam a dizer: olha, ele quer acabar com a gente, mas já acabou. Quando Jesus ressuscitou, a função dos sacerdotes se extinguiu. E o templo só eram paredes que em 70 depois de Cristo seriam derrubadas. O Estevão só estava dizendo para eles: vocês precisam vir para cá. Nós não seremos uma vertente do judaísmo. A gente é outra coisa. E ele não está preocupado com a acomodação. Porque seria muito cômodo ser mais uma vertente do judaísmo. Os fariseus, os saduceus, os essênios conviviam de maneira amigável. Poderia ter mais uma vertente ali, os cristãos convivendo todos juntos. Mas não, o Estevão está dizendo: a gente é outra coisa.
O grupo de sacerdotes agora faz parte porque eles sabem que eles perderam a serventia nesse modelo antigo. Essa nova aliança foi estabelecida. A gente tem uma verdade que resplandece de maneira sobrenatural, com sinais, maravilhas, ao mesmo tempo que ela é sobrenatural, que a gente não consegue explicar, ao mesmo tempo que ela é desse jeito sobrenatural, ela é também racional. Eles não conseguem dissuadi-lo, eles não conseguem mostrar que ele está errado. E por não conseguirem fazer isso, não conseguirem dizer por que os milagres estão acontecendo, não conseguirem dizer por que ele está errado, eles surgem com violência. E a gente tem o finalzinho que é a vitória silenciosa. O verso 15. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. O sinédrio é esse supremo concílio, essa suprema corte, os principais ali, os 70 sacerdotes e aquela coisa toda, os escribas, os anciãos, todo aquele grupo que a gente já tem visto nos últimos domingos, quando eles pegaram Pedro e João e aquela coisa, açoitaram eles e tudo. O sinédrio agora está cheio de ira, o Estevão está cheio do Espírito Santo, e o verso 15 nos mostra uma vitória silenciosa, mas muito permanente. Eles acusam, percebam a genialidade do nosso Deus, eles acusam o Estevão de blasfemar contra Moisés e contra Deus. Mas o que acontece com Estevão é a mesma coisa que acontece com Moisés. Quando desce do monte e o seu rosto está resplandecendo como se fosse um anjo, de modo que ele precisava usar um véu para que as pessoas não se sentissem ofuscadas ali com essa coisa toda que acontecia quando ele descia do monte depois de conversar com Deus. O Estevão está mostrando isso, está mostrando que ele não é contra Moisés, que ele não é contra Deus, e que apesar dessa pressão, apesar dessa imposição para que ele tenha outra atitude, ele está vencendo de maneira silenciosa. Ele vence esse debate de maneira silenciosa. Todos que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. E aí por isso que faz muito sentido, pretensão minha, né? Mas eu achei que fez muito sentido a fala da Clarice. Que a Clarice fala sobre essa situação da gente se acomodar, a gente procurar intermediar as coisas, isso, aquilo, e se o eu verdadeiro resplandecesse, seria um desastre. Aqui, o eu verdadeiro, redimido, cheio do Espírito Santo, quando ele resplandece, ele causa isso aqui. É uma verdade que eles não conseguem refutar. É uma verdade que se move na vida das pessoas, que elas têm duas decisões: ou elas fazem parte do que está acontecendo, ou elas se levantam contra aquilo de maneira violenta. E existe uma vitória silenciosa na vida desse homem, que também existe na vida de todos aqueles que se entregam para o Senhor, que vivem essa vida piedosa, essa vitória silenciosa. A situação para o Estevão não vai melhorar, pessoal, daqui para frente. Ele não vai conseguir argumentar de modo que todo o sinédrio diga assim: não, realmente a gente estava errado e você está certo e vamos todo mundo. Não. Em meio ao caos, esse homem permanece sereno, tranquilo. As ondas estão vindo, o vento está balançando ele, está balançando todo mundo, e ele está pleno, tranquilo. É algo que a gente não consegue imaginar. A gente consegue imaginar a situação da turbulência. A gente consegue imaginar situações onde nós nos descontrolamos. A gente consegue imaginar situações onde a gente olha para o espelho e a gente não vê um rosto angelical. E angelical eu não estou pensando na argolinha nem nada disso, mas um rosto sereno de alguém que confia e não há nada a temer. Alguém que não tem nada a esconder, alguém cheio, e aí o cheio aqui é transbordante dessa presença de Deus. Estevão permanece firme
o mundo ao redor está tomado de ódio, mas ele permanece cheio da glória de Deus. Essa é uma vitória silenciosa. Mesmo antes do martírio, e aí estou dando um spoiler para vocês, ele vai ser morto. Estevão já havia vencido, não porque escapou da perseguição, mas porque o ódio dos homens não conseguiu roubar aquilo que ele tinha de mais precioso, que era o seu relacionamento com Deus. Talvez, pela primeira vez naquela sala, alguém estivesse vendo um homem plenamente inteiro, alguém que já não precisava viver escondido atrás do medo, da angústia, da solidão, porque Cristo já havia ocupado o centro da sua vida. Estevão é um homem cheio de fé e de graça e de poder, porque ele decidiu ser tudo que ele poderia ser diante de Deus. E a gente vai ouvir falar mais sobre ele. O que isso nos cabe? E sempre nos cabe alguma coisa. Cristo ainda sustenta pessoas em meio ao caos, como sustentou o Estevão aqui. Essa é a vitória silenciosa do Evangelho. Às vezes as situações não mudam, às vezes o quadro, o diagnóstico, ele não muda, às vezes o emprego não vem, a vitória não chega, mas mesmo assim existe uma vitória silenciosa em meio a todo esse sofrimento, daqueles que decidem colocar o Senhor como centro da sua vida, aqueles que não agem como sobreviventes, que não tentam acomodações, que não tentam aprovação de outros, disso, daquilo, aqueles que decidem de fato viver para Cristo, acabam encontrando uma vitória que pode ser silenciosa para todos, mas diante de Deus estão sendo contemplados pelo próprio Cristo. E é isso que a gente vai ver depois no relato da vida do Estevão, Jesus contemplando o seu filho enquanto ele é apedrejado. Cristo continua sustentando os seus filhos e as suas filhas em meio ao caos, mesmo quando eles não controlam todas as coisas, mesmo quando tudo ao redor desmorona e todos os sistemas e todo o senso de controle se esvai, mesmo quando tudo isso acontece, aqueles que estão em Cristo permanecem, porque não é um sistema moral, não é um sistema religioso, é uma união com Cristo. É isso que acontece. Quando Cristo ocupa o lugar, o centro da nossa vida, o medo perde a força, a ansiedade perde o lugar. O mundo ainda vai continuar produzindo violência, mentira, hostilidade, acusação, mas Cristo ainda continua produzindo homens e mulheres que decidem se dedicar a Ele. Ok, terminando já, pessoal. A Clarice pergunta se eu fosse eu, no que eu li para vocês no começo. Atos 6 responde essa pergunta. O Estevão era inteiro. Alguém diante do Senhor consegue ser inteiro, sem máscara, sem personagem, sem negociação, não vivia para aplausos. Cristo já havia ocupado o centro da sua vida. Por isso que a verdade resplandece, a violência se levanta, mas a vitória sempre acontece. E a pergunta final que fica é: o que o seu rosto nos últimos dias, no último mês, tem revelado? Se um espelho fosse colocado diante de você, o que o seu rosto revelaria? Quem seria você diante do espelho? Seria um rosto que revela ansiedade, preocupação demasiada com o futuro? Seria o rosto de alguém que revela raiva, amargura, ressentimento? Seria o rosto de alguém que revela um vazio existencial muito grande? Seria o rosto de alguém cansado? Seria o rosto de alguém orgulhoso? Que possamos perseguir, refletir alguém que esteve com Jesus, assim como Estevão esteve. Porque talvez algumas pessoas não tenham a capacidade ou a oportunidade de se debruçar sobre essas escrituras que nós temos todas as semanas. E a única Bíblia que eles têm contato é o seu rosto durante a semana. Eles olham para você.
E o que eles veem quando olham para você? Uma verdade que resplandece? Uma violência que se levanta por qualquer coisa? Ou um rosto angelical? Tem algumas aplicações aqui para essa semana, para você pensar. Pode colocar aqui, Wagner, por favor. Obrigado. Então, essa semana, Cristo nos chama para, primeira coisa, abandonar os personagens, essa identidade da acomodação. Obviamente, se você não está em Cristo, você pode acabar preso, né? Então, continue no contrato social. Se você não está em Cristo, não seja você mesmo, continue no contrato. Mas se você está em Cristo, abandone os personagens. Abandone a necessidade de fazer para ser aprovado, para que os outros vejam. Abandone isso, abandone. Seja você mesmo diante do Senhor, uma pessoa quebrada, fragmentada. Abandone os personagens. Comece a viver cheio do Espírito. Como fazer isso? Dedicando tempo de oração, tempo com Deus. Está indo de casa para o trabalho? Dedique esse tempo para orar. Fala com o Senhor. Escreve. Se você não consegue orar em pensamento, escreva. Pega um bloco de notas, escreva no celular, escreva suas orações. Hoje celebrei o casamento da Vitória e do Vitor, e ela, na hora dos votos, ela leu uns votos que ela escreveu em 2009 para o seu futuro marido, que ela não tinha, e era uma oração. Escreva suas orações. Perdão. Abandone os personagens. Busque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. Como fazer isso? Oração. Oração é a nossa rendição. Não conseguimos controlar, não sabemos o que fazer. Deus, me ajuda. Oração é isso. Esse falar com Deus, esse diálogo que precisa ser constante. Reserve tempo. Se você não conseguir reservar tempo, encontre espaços onde você está se deslocando, está fazendo alguma coisa que você pode se dedicar à oração, e se dedique à oração. Leia a Bíblia, pegue um salmo, leia um salmo, leia alguma porção das Escrituras, dedique tempo para fazer isso. Você não precisa fazer grandes períodos, mas decida fazer pelo menos alguns minutos durante o dia. Na hora do almoço, pegue a Bíblia online ali, leia alguma coisinha. Dessa maneira, você vai se tornar uma pessoa mais cheia do Espírito Santo. Como aumentar seu nível do Espírito Santo? Ore, leia a Bíblia, tente estar próximo de pessoas que também partilham da mesma fé. Tente ter conversas espirituais. O que você achou do último sermão? Você viu que o Tarek ficou tossindo o tempo todo? Está sempre com a imunidade baixa. O que ele tem? Sabe, converse sobre coisas espirituais. Se aproxime de pessoas que partilham a mesma fé que você. Faça isso. Porque o que acontece, pessoal? O ódio está instalado. A violência se levanta contra nós. As falsas acusações, as calúnias, as difamações. Nós precisamos estar unidos como povo de Deus. E assim seremos mais cheios do Espírito Santo. Ore, leia, se aproxime de pessoas que partilham a mesma fé. Façam isso. Permaneçam firmes diante da oposição. Não arrede o pé. Não arrede o pé. Se você tem convicção de que o que você está lendo é real, não há dúvidas na palavra do Senhor na sua vida, permaneça firme nisso. Não arrede o pé diante da reprovação, diante da calúnia, diante da difamação. Não arrede o pé, permaneça ali, permaneça firme, custe o que custar. O Senhor irá lhe recompensar. E pense em refletir o céu nesse mundo violento. A gente não precisa de grandes debatedores como eram esses debatedores aqui, os libertos. Imagina você ter um título de liberto. Eu sou uma pessoa liberta. Conseguiram a sua liberdade através de grandes debates. A gente não precisa de grandes debatedores. A gente precisa de homens e mulheres que, olhando para eles, dizem assim: puxa vida, me passa uma paz esse cara. Essa pessoa me passa uma serenidade. Parece que o mundo está pegando fogo e ele está pleno. Não dá para fazer isso drogado, dopado de remédio para a ansiedade. Não dá.
a gente precisa se encher de outra coisa. A gente precisa se encher de outra coisa. Nossa fonte vem do Senhor, essa fonte inesgotável. Então essas são algumas aplicações para essa semana, tá bom? Abandone os personagens, procure viver cheio do Espírito Santo, permaneça firme nas verdades do Senhor e comece a refletir o céu nesse mundo violento. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Feche seus olhos, ore comigo. Ó Senhor Altíssimo e Misericordioso, Tu que é luz sem sombra, verdade sem mistura, paz sem corrupção, nós nos curvamos diante da Tua Majestade, reconhecendo quão facilmente nosso coração se perde, ó Deus, entre máscaras, medos e vaidades. Quantas vezes buscamos a aprovação mais do que a santidade. Quantas vezes, Senhor, desejamos parecer espirituais sem realmente sermos. Nos perdoa, Senhor. Perdoa pela superficialidade que substituiu a nossa comunhão verdadeira contigo. Nos perdoa pela ansiedade que revela o quanto ainda estamos tentando governar nossa própria vida. Perdoa a nossa covardia que silencia quando deveríamos permanecer firmes. Ó Deus de toda graça, faz em nós aquilo que fizeste em Estevão, que a verdade de Cristo resplandeça em nós, que a violência deste mundo, ó Pai, não roube a nossa fidelidade e que a vitória do céu habite em nossos corações. E quando a gente for mal compreendido, nos sustenta. Quando a gente for rejeitado, nos guarda. Quando o medo quiser dominar a nossa alma, ó Deus, nos lembra que pertencemos ao Cristo ressurreto. Livra a Tua igreja de uma ortodoxia sem amor. Livra as nossas vidas de uma verdade sem graça, de um discurso sem a Tua presença. Faz de nós, ó Deus, homens e mulheres cheios da palavra, cheios do Espírito, cheios de Cristo. E leva-nos daqui, ó Deus, mais quebrantados, mais santos, mais sinceros, mais parecidos contigo. No nome de Jesus, nosso Senhor, nossa paz e a nossa vitória. Amém.